Meu Deus. Fala aí, irmão. Mas bem empolgado mesmo, vai lá. Isso, mas tem que dar uma esticada para ficar assim bem, né? Meu, entendeu? Vamos de novo, vamos lá. Meu Deus. Irmãos, meu Deus é demais. Ó, pega isso aí, os irmãos que não estavam aqui da outra vez. Irmãos, meu Deus ajuda muita gente. Meu Deus, como ajuda, né? Não tem problema, eu testemunhei da outra vez aqui, rapidinho, que quando eu era criança, meus tios me levavam na igreja dos crentes e meus pais me levavam na igreja católica. E às vezes eu confundia as coisas, irmão. Chegava na igreja católica, dava paz ao Senhor. Chegava na igreja dos crentes e falava assim, Nossa Senhora. E era um problema, irmãos, porque não dá muito certo esse negócio. Daí eu aprendi a falar, meu Deus, irmãos, crente católico, até quem não crê em Deus fala assim, meu Deus. É impressionante. Então, meu Deus, ele funciona assim, em qualquer ambiente que você está. Você encontra um amigo que não viu há muito tempo. Você vê ele assim e fala assim, cara, que alegria te ver, meu Deus, como que você está? Ele diz, minha mãe morreu. Ele diz, meu Deus. Só que você muda a entonação, mas funciona, né, irmãos? Não é? Essa piada é legal, não é, irmãos? Deu? Quem é de Jesus é feliz aí, não? E você pode rir, então? Mostra os dentes aí, irmão. Se não tem dente, pode mostrar a gengiva, não tem problema. Ok, graças a Deus. É muito bom estarmos juntos. Estou aqui debaixo da bênção do meu pai espiritual, o apóstolo Ricardo, que esteve aqui ontem com vocês. Agora há pouco, falando com ele ali por mensagem, ele falou, Deus te use muito, e eu recebo. Em nome de Jesus. Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Eu me sinto bem desafiado, porque falar de família é um assunto muito, muito legal, mas muito sério. E nós não estamos falando só para casais, né? Nós temos solteiros, nós acredito que tem aqui viúvos, acredito que tem aqui todo tipo de pessoas. Talvez tenham pessoas, né, que tiveram muitas dificuldades no relacionamento, pouca dificuldade, sei lá. Então nós falarmos de um assunto que é tão vasto, tão rico, tão profundo e tão importante, é muito sério mesmo, né? Gênesis capítulo 2, versículo 18 diz assim: Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Eu queria ficar com vocês na parte do meio. Não é bom que o homem esteja só. Você pode repetir comigo? Ok. Agora vamos pensar assim um pouquinho mais. Não vamos pensar no homem no sentido de gênero. Vamos pensar, não é bom estar só. É verdade ou não? Porque não é bom a mulher ficar só também, né, irmãos? Verdade ou não? Então vamos dizer assim, não é bom estar só. Pode ser? Não. Ok? Faz sentido? Vamos de novo? Não. Agora é o seguinte, irmãos, viver sozinho é mais fácil. Agora parece que Deus complica o negócio. Não, vamos ser honestos, irmãos, vamos ser honestos. É mais complicado viver sozinho ou viver com alguém? Viver com alguém, não é isso não? Não é? Sozinho você faz as coisas do jeito que você quer, não é mesmo ou não? Às vezes eu chego em casa assim, amor, onde está tal coisa? Ela diz, no lugar. Só que ela mudou o lugar semana passada e não me avisou. Então que lugar? Não, é o novo lugar que é o lugar. Não é? Brincadeiras à parte, é complicado, é muito complicado. Um dia um menino chegou da escola e falou assim, mãe, da onde a gente veio? Da onde veio as pessoas, a humanidade? Da onde que a gente veio? Da onde que a gente veio? A mãe falou assim, olha, Deus, ele primeiro pegou o barro e fez o homem. Foi aquela historinha de criança, né, de escola dominical. Fez o homem, depois ele fez a mulher. Daí o menino falou assim, mãe, mas o pai disse que a gente veio do macaco. Uma coisa é a família do seu pai, a outra coisa é a minha família. Gente, então quando a gente pensa
em relacionamento não é uma coisa fácil. Verdade ou não? Faz sentido o que eu estou dizendo ou não? Agora, Deus quer para nós coisas boas ou ruins? Boas. Então, quando Deus fez a Eva, Deus não queria complicar a vida do homem. Você acha que ele queria complicar? Imagina Deus olhando para Adão, Adão, você está tão feliz. Eu vou estragar um pouquinho isso. Não, você acha que foi isso, irmãos? Não, obviamente que não. Agora, toda vez que nós não entendemos bem uma coisa, nós não podemos desfrutar dela adequadamente. Faz sentido isso, pastor? Se a gente não entende, a gente não desfruta. Eu gosto sempre, quando chego nas igrejas, uma coisa que me encanta demais é a música. A música é uma coisa que encanta a gente, né, irmãos? Até quem não canta, ele fica encantado, assim, é muito demais a música. E eu tenho um violão que já faz alguns anos, é um violão que custou um valor significativo para mim, né? Ele, na época, era assim um recurso muito grande. Há uns anos atrás eu paguei, eu acho que uns R$2.500 nesse violão, que para mim é muita coisa, talvez para você é gorjeta, mas para mim e tal. Só que quem não entende, acha que esse violão é igual aqueles de R$100 que vendem na Casa Bahia. É verdade, quem não entende violão acha que é tudo igual. E daí, tem uma coisa, eu tenho ciúmes do meu violão, e não tem outra palavra, não é? Primeiro, porque se ele quebrar, eu não tenho dinheiro para comprar outro. Segundo, porque eu guardo ele. E daí é normal, às vezes tem um retiro da igreja, tem os jovens, os adolescentes, viu, tô violão, pastor, empresta seu violão pra gente cantar ali. Daí, irmão, não vai funcionar. Não vai funcionar, não vai. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Não. Porque a pessoa que não tem entendimento, o que ela vai pegar o meu violão? Ela vai pegar o violão e ela vai deixar encostado na parede, ela não vai podendo o quê? Sei lá. Faz sentido ou não? Por exemplo, quase todo mundo hoje tem um aparelhinho parecido com esse, chamado celular. Verdade ou não? Tem celular de R$100 e tem celular de R$7.000. Aí, imagina que você queira um celular só para ligar. Você vai pagar R$7.000? Não faz sentido. Aí, ó, isso daí o pastor falei, deixa eu já chutar esse, porque Deus vai me dar outro. Aí pronto. Mas tudo bem, você acompanha o raciocínio. Se eu não entender, eu não vou desfrutar. Não adianta, por exemplo, eu pedir para alguém que não entende de música, olha, sobe aqui agora e toca esse teclado. A pessoa não sabe, ela pode brincar ali, mas ela não vai desfrutar, ela não vai usufruir de tudo que aquilo pode dar a ela. Ok? E para a gente usufruir bem de uma coisa, quando a gente compra um bem, o ideal é fazer algo que a maioria não faz, que é ler o manual. Eu gosto de ler. Gente, eu leio bula de remédio. Sabe, eu gosto de ler, eu gosto de saber as coisas. Quando eu compro alguma coisa, eu leio o manual. Mas eu sei que eu sou uma exceção. De uma maneira geral, a gente não lê o manual, verdade ou não? Mas eu lembro de uma coisa que foi curiosa. Quando eu e a Karine casamos, e diga-se de passagem que esse ano nós vamos fazer 19 anos de casamento, fala assim, não parece, tão novinho. Elogia aí, irmão, ajuda aí, pô, né? 19 anos de casamento esse ano nós vamos fazer com a glória do Senhor, e 19 anos de ministério também. Nós casamos dia 27 de novembro, 1 mês e 3 dias depois assumimos a primeira igreja. Irmãos, esse negócio de relacionamento, eu vou falar uma coisa para você. Imagina, se eu estou falando de relacionamento aqui de uma família já complicado, a igreja é um monte de família. Irmãos, é demais. Nós já vamos voltar lá. Daí, uma coisa que aconteceu nós ganhamos um micro-ondas. Irmãos, 20 anos atrás, quem tinha micro-ondas era chique. Entendeu? Hoje micro-ondas, mas 20 anos atrás, alguém chegava na sua casa, uau, você tem micro-ondas. Era quase uma TV de todas as polegadas.
Você já viu aquela TV de todas as polegadas? Né? Você não consegue nem medir. E o micro-ondas era assim, irmãos, e o meu micro-ondas, ele era demais, assim, além de ser chique, ele era meio azulado, ele não era um branco, era um branco, sabe, tinha um reflexo azul. Eu falei assim, não, que cor diferente. Eu falei assim, não, isso aqui né? Eu não sabia explicar, mas isso aqui e tal. Alguns anos depois, nós estávamos organizando algumas caixas. Minha esposa é muito, muito organizada. Lá em casa, assim, tem uma caixinha, sabe aquelas pastinhas? Uma pasta de notas fiscais, uma pasta de manuais de garantia, uma pasta de documentos. A gente vai pondo assim, lá em casa, até comprou uma coisa, tem uma nota fiscal, vai lá, põe naquele lugar, se um dia precisar, sabe que é o lugar. Mas de vez em quando a gente faz uma limpa, porque tem coisas que vão ficando muito antigas, não faz sentido. Eu achei o manual do micro-ondas lá, eu falei assim, vou jogar esse negócio fora. Daí, a hora que eu fui jogar fora, estava escrito assim, bem grande, leia antes de usar. Eu disse, eu não li isso. Eu não li esse negócio. Daí, a hora que eu abri a folha, estava dizendo assim, o seu aparelho de micro-ondas vem com uma película protetora que deve ser retirada antes do primeiro uso. Daí eu falei assim, não, o meu não. O meu não veio com essa película, porque se viesse eu tinha me dado. Não, eu fui lá, irmãos. Você lembra que eu falei que meu micro-ondas era meio azulado? Você já viu uma película transparente azul que veio? Já aconteceu com você também. Irmãos, e era não sei quantos anos. A vantagem é que, como eu tirei muitos anos depois, parecia que ele era novo. Parecia que eu tinha comprado outro, branquinho. Mas, irmãos, escute bem. Sabe, talvez, qual seja o principal problema da família? É que nós queremos construir uma família sem ler o manual do fabricante. Nós queremos fazer uma família sem seguir as regras de quem fez a família. Nós queremos fazer as coisas. Qual é a ideia? Eu já sei. Eu não preciso do manual do micro-ondas, porque eu já sei. Eu não preciso ver o manual daquele aparelho, porque eu já sei. Eu não preciso verificar. E daí, nós podemos fazer uma coisa e achando que estamos fazendo bem, mas não estamos fazendo corretamente. Faz sentido ou não? Então nós deveríamos ir para o manual. E a proposta dessa conversa aqui, hoje, é só uma conversa sobre algumas coisas do manual. Não dá para a gente falar do manual inteiro. Então, hoje aqui não é uma palestra sobre terapia familiar. Não é uma palestra de psicologia sobre a família, embora minha esposa seja psicóloga. Não é uma palestra sobre os relacionamentos interpessoais e como podemos ter uma mentoria para organizar o equilíbrio emocional da família. Ai, que bonito, foi eu que falei isso. Não é uma palestra sobre as 1001 soluções para uma família feliz. Essa é uma conversa sobre o manual do fabricante. Eu não tenho outra expectativa e outro pensamento para mim e para você sobre pensarmos em coisas diferentes. Irmãos, eu não estou excluindo o conhecimento científico, porque a Bíblia diz, Mateus 22:19, Jesus disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Então nós precisamos do poder de Deus, mas nós precisamos de conhecimento, verdade ou não? Em 1 Coríntios capítulo 13, o apóstolo Paulo diz assim, em parte profetizamos e em parte conhecemos. Então nós precisamos da palavra profética, que é a palavra escrita, que é a palavra revelada, mas precisamos do conhecimento, é verdade ou não? Jesus usou o conhecimento. Jesus falou sobre a agricultura, não falou sobre a agricultura? Quando um homem sai a semear e ele usa aquela ilustração da semeadura para falar sobre o reino de Deus. Eu não estou dizendo aqui, irmãos, que é errado você procurar alguém que tem um conhecimento sobre uma questão. Minha esposa é psicóloga e ela atende especialmente os crentes. Ela atende muitos cristãos.
E não tem problema nenhum, uma bênção. E se a psicóloga ainda é cristã, é melhor ainda, é verdade ou não? Mas as pessoas podem usar todas as ferramentas que estão disponíveis. Sem Deus, irmãos, eu acredito que não vai dar certo. Faz sentido ou não? Faz sentido o que eu estou falando? Ela pode usar tudo, e daí ela pode até melhorar um pouquinho, mas só Jesus, que é o que fez o casamento, pode nos dar uma chave para que a gente consiga ter uma família abençoada. É isso ou não? Vocês estão comigo? Amém. Então, queridos, a minha proposta é, vamos pensar do ponto de vista do manual do fabricante, e daí eu quero assim radicalizar, né, nessa introdução. Vamos tirar aquela ideia assim, isso aqui é uma brincadeira para você falar, porque às vezes eu posso assustar, né, pastor? O pessoal não sabe que estou brincando e tal. Se eu perguntasse aqui, quantos querem que Deus abençoe sua família? Essa é para você falar que é assim, tá, irmãos? Vai. Quantos querem que Deus abençoe sua família? Tal. Agora, e se eu fizer uma proposta para você? Em vez da gente pedir para Deus abençoar a nossa vida, se a gente largasse a nossa vida e pegasse a vida de Deus que já é abençoada? Em vez de eu falar assim, Deus me abençoa, Deus abençoa os meus projetos, abençoa isso, abençoa aquilo. Se em vez de eu pedir para Deus me abençoar, eu começasse a orar, Deus, qual é a tua vontade? Faz sentido o que eu estou dizendo? Não. Porque daí tem mais a ver com o manual do fabricante. Venha o teu, seja feita a tua. Então, olha o que eu estou propondo nesse começo. Ai, Senhor, meu marido, Senhor, muda o meu marido, porque esse traste. Não é assim, não. Agora, em vez de você orar assim, fala assim, vamos mudar a oração. Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida em relação ao meu marido? Faz sentido o que eu estou dizendo? Em vez de eu fazer um movimento de pedir para Deus mudar o outro, eu buscar no manual do fabricante, em Deus, qual é a vontade dele para a minha vida, para eu ser um agente de transformação na minha família. Entendeu a diferença, não? Então, não é um movimento que eu faço assim, Senhor, será que o Senhor não está vendo que meu pai faz assim, que a minha mãe faz assim? Deus, será que o Senhor não está vendo a minha filha? Irmãos, Deus está vendo ou não está? Você acha que Deus está feliz ou triste com uma situação ruim? Ele está triste. Então a questão não é que Deus não quer fazer. Eu acho que a questão é que Deus está esperando alguém que se ofereça para que Ele faça através dele. Entendeu a diferença ou não? Então, Senhor, abençoa a minha esposa, abençoa a minha esposa, abençoa a minha esposa. Senhor, me ensina a amar a minha esposa. Entendeu como vira uma chave? Deus diz assim, por exemplo, olha o manual do fabricante. Vós maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Está na sua Bíblia isso também? Não. Vós esposas, respeitem os vossos maridos. Está escrito isso? Não. Vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Vós filhos, sejam obedientes aos pais. Está escrito isso na sua Bíblia ou não? Agora, se eu olho a Bíblia, não da perspectiva do que o outro tem que fazer, mas da perspectiva que eu tenho que fazer, pode ser que mude muita coisa. Então, por exemplo, eu chego para minha esposa e digo assim, você tem que me respeitar, porque quem manda nessa casa sou eu, porque então... Será que a Bíblia ensinou isso para eu botar um jugo nela? Vocês estão comigo, irmãos? Agora, olha a diferença. Senhor, tem hora que eu quero matar minha esposa, mas o Senhor falou que eu preciso amá-la como Cristo amou a igreja. Senhor, me ensina. E aí eu acho que há uma possibilidade de uma transformação nessa família. Estão comigo ou não? Eu vou voltar nisso daqui a pouco, ok? Vocês estão acompanhando o raciocínio?
Muito bem, não é bom estar só. Não é bom estar só. Vamos imaginar a cena. Disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Deus fez o homem lá, ok? E eu queria ampliar, tentar ampliar talvez o conceito que você tem de imagem e semelhança. Gente, eu acho que à medida que nós vamos amadurecendo na fé e crescendo na vida, nós vamos pensando em coisas de uma perspectiva diferente. Por exemplo, quando eu era criança e os meus tios me levavam à igreja, eu ia à escola dominical, eu lembro que tinha lá a tia que ensinava que Deus fez o homem do barro. E a tia fazia argila lá, pegava, fazia um bonequinho, né? Eu assim, tal, e o bonequinho, e daí Deus soprou. E a hora que Deus soprou, o homem se tornou o quê? Alma vivente. Eu achava assim, nossa, demais esse negócio, né? O barro virou carne e tudo. Gente, mas você é adulto, não é verdade ou não? Agora eu quero que você imagine Deus dando ordem, Deus dizendo: vamos fazer o homem à nossa imagem e semelhança. Mas você sabe que a palavra átomo vem de um termo chamado indivisível, quer dizer, uma partícula. E você sabe que o átomo também é formado por prótons, elétrons e nêutrons, enfim, esse tipo de coisa. Agora eu quero que você imagine Deus, o engenheiro dos engenheiros do universo, todo poderoso, soberano, falando: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele então começa a criar uma máquina. Imagina Deus dando ordem para os átomos se unirem, formando células, para as células se unirem formando tecidos, para que os tecidos se unam e formem órgãos. Consegue imaginar o órgão assim, um coração, um pulmão, e daí aquilo crescendo e Deus dando ordem, e depois não só um órgão, um sistema respiratório, sistema digestivo, sistema endócrino, daí Deus dando ordem para formar a pele, os ossos, formar tudo, e de repente tem uma máquina ali, verdade ou não? Uma máquina, mas essa máquina não tem software. Daí Deus pega e fala assim: eu preciso fazer um download agora aqui e botar um software, uma alma aqui. Só que em vez dele criar um software novo, Deus põe um pendrive nele e pega da sua própria programação e põe no homem e faz o download naquela máquina. E de repente ele aperta o botãozinho do start. Dá pra gente brincar e pensar nesse pensamento? E de repente nasce ali uma pessoa. Quem era essa pessoa? Adão. Você já parou para pensar que Deus poderia ter feito Adão e Eva de uma vez? Verdade ou não? Sim. Agora, olha que coisa interessante. Deus põe Adão, e Deus já tinha feito todas as coisas, todos os animais já tinham sido feitos. Não é isso ou não? Deus já tinha feito os peixes do mar, as aves dos céus, os répteis, os mamíferos, e aí está Adão. E Deus, o que acontece? Adão, quando se vê, ou quando se percebe, ele percebe que ele não é igual aos demais animais criados. Ele é a imagem e semelhança de quem? De Deus. Estão comigo ou não? Estão acompanhando o raciocínio? E daí Adão vai colocar o nome em tudo. Adão põe o nome em todos os animais, né? O nome no elefante, o nome na coruja, o nome no cachorro, no gato, põe tudo. E depois que Adão faz tudo isso, a Bíblia diz assim: e para ele não se achou ninguém que pudesse ser a sua companheira, que pudesse estar consigo. Faz sentido ou não? Deixa eu propor uma resposta para você. Sabe por que eu acho que Deus fez isso? Para que Adão se percebesse antes dele dar uma outra pessoa. Querido, escute só uma coisa. Eu só sou eu só tenho as minhas características, eu só sou o Alex, porque existe o Sandro, a Karine, Rafael, a Maria e o João. Se só existisse eu precisaria ter nome? Precisaria? Se só tem eu, só não tem mais ninguém, eu precisaria ter nome? Sabe por que existe o gordo? Porque tem o magro. Sabe por que existe o alto? Porque
Porque tem o baixo. Sabe por que existe o branco? Porque tem o negro. Porque se só existe um, não teria referência. Só existe eu. Só tem eu no universo. Eu sou magro, gordo, alto ou baixo? Não sei, depende. Perto do elefante eu sou baixo, mas perto da formiga eu sou alto. Vocês estão entendendo ou não? Deus, ele faz Adão e deixa Adão ver tudo e Adão perceber: não tem ninguém que seja semelhante a mim. Quando Adão tem essa percepção, ele então escolhe construir uma família. Percebe isso comigo ou não? É engraçado que, por exemplo, quantos casais aqui nós temos? Casais. Não, mas você tem que erguer a mão feliz, irmão, pelo amor de Deus. Fala, quantos casais? Ai, meu Deus. Vamos de novo, quantos casais? Isso aí, ok. Querido, por que você escolheu, de certa maneira, essa pessoa que está com você? Porque talvez para você nenhum outro teve conexão. É mais ou menos a história. Eu olhei todo mundo, mas não achou ninguém que pudesse ser meu par. Eu não percebi no outro isso. Faz sentido ou não? Mas nessa pessoa que você está, um dia você olhou e os seus olhos brilharam. É isso ou não? Um dia despertou, uau! E eu acho que é mais ou menos essa expectativa. Deus põe Adão para dormir, e quando Adão dorme lá, Deus faz uma cirurgia. Deus põe um anestésico nele, e Deus tira então o DNA dele, e o Deus, como é o engenheiro dos engenheiros genéticos, ele cria um clone. Porque se ele tirou um pedaço da Eva e fez um outro ser, isso é um clone. Só que ele é tão demais que ele faz um clone com algumas alterações. Alguns dizem que é melhoria, não sei. Outros já dizem que Deus não fez a mulher primeiro, porque senão ela ia dar palpite. Fica essas discussões, mas isso é uma discussão teológica com o pastor Sandro. Eu não vou entrar nessa questão, ok? Daí, olha, pega comigo, vocês estão comigo? Diz amém aí, amém. Fala assim, meu Deus. Quando Adão acorda, ele está no pós-cirúrgico, né? Pós-operatório, ele acorda lá e ele vai despertando e ele olha a Eva assim, fala assim, uau, aleluia. Ele começa, cara, eu acho que ele começa a falar em línguas, né? E daí ele fala assim, uau, essa é carne da minha carne e ossos dos meus. Gente, carne da minha carne e ossos dos meus ossos, quem é? Sou eu. Pega no seu espírito aí, irmãos. Pega no seu espírito. Pega no espírito. Se eu olho alguém e digo assim, isso é carne da minha carne e ossos dos meus ossos, então sou eu. Verdade ou não? Escute só. Adão se vê na Eva. Ele se vê nela. E aí Deus diz assim, e vocês serão uma só. Deixa eu mudar a expressão aqui. Senhor, ela é osso dos meus ossos, carne da minha carne. Então vocês então serão uma família. Tá pegando o seu espírito aí? Então deixa eu propor uma coisa para você. Deixa eu falar uma coisa doida aqui, mas você não desvia não, só para você pensar, tudo bem? Deixa eu falar assim. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, verdade ou não? Não é a Trindade? É isso ou não, pastor? Pai, Filho e Espírito Santo. São 3 deuses? Quantos deuses são? 1, mas são 3 pessoas. Deixa eu falar uma coisa aqui, e antes de você achar que é heresia, pega no seu espírito. Deus é uma família. E Ele decidiu fazer uma nova família quando nos fez. Quando Adão viu Eva, Ele diz assim, vocês serão um. Você percebe a ideia? Faz sentido essa ideia? Satanás, quando viu aquilo, quis acabar com o projeto de Deus. Quis acabar com o projeto de Deus. E o que Satanás veio colocar? Satanás veio colocar divisão. Deu para entender, não? Quando ele chega lá e ele pega e tenta a mulher peca, e depois o homem peca,
Não vou entrar nessa questão também, mas você lembra da história? Daí Deus chega para Adão e fala assim: Adão, onde você está? Ah, eu estava pelado, fiquei com vergonha e me escondi e tal. Adão, você comeu do fruto? Senhor, a mulher que o Senhor me deu. Pensa bem, um pouco antes ele olha nela e fala assim: oh, aleluia, cheiro, meu Deus. É osso do meu osso, é carne da minha carne, aleluia. Agora, quando ele olha para a mesma mulher, o que ele diz? É a mulher que o Senhor me deu. E deixa eu falar uma coisa, Senhor, se não é mulher, dá para os outros não. Vou falar uma coisa, olha o que o Senhor me deu. Olha esse negócio que o Senhor me deu. Aí agora eu caí aí, ó. Ele estava dizendo para Adão, para Deus, que a culpa era de quem? Da Eva, mas de Deus também. Daí a Eva, o que você fez? Não, foi a serpente. Percebe uma coisa, um pouco antes, um olhava para o outro e eles se viam um no outro. Quando Satanás entrou, eles deixaram de se ver e começaram a se ver como inimigos. É isso que Satanás quer fazer na sua família e na minha. Quando Deus começou a criar a família, irmãos, ninguém começa uma família pensando assim: eu vou acabar com a minha vida. Não, eu vou casar. Por que você vai casar? Não, porque eu vou me desgraçar. Não, eu vou casar para perder a paz. É isso ou não, irmãos? Não, a gente casa porque crê que aquilo é um projeto de Deus. A gente crê que aquela mulher, aquele homem é de Deus. A gente crê que eles são, é osso do meu osso, é carne da minha carne, o Senhor que me deu, louvado seja o Senhor. Daí passa o tempo, o pau começa a comer e fala assim: Deus do céu, acho que não foi o Senhor que me deu não, foi Satanás. Porque Satanás entrou na história. Irmãos, para pensar. Quando um filho nasce, os pais, estou falando de pais e mães de Deus, pais e mães 10, né, irmãos? Porque tem uns que abandonam o filho aí desde quando nasce, não estou falando desse tipo de gente, não. Mas quando um filho nasce, você olha na cara de um pai, de uma mãe, irmão, você tem que dar uma toalha para ele, para enxugar a baba. É verdade ou não é? Eles ficam apaixonados pela criança. E agora para pensar, aquela criança que veio, que nem tem consciência de que é um ser consciente, tira o sono do casal. Não, para começar, entra na barriga da mulher, vai crescer, chuta a hora que quer, né? As mulheres grávidas ficam tudo xixizenta, porque diminui a bexiga, é xixi de 30 em 30 segundos, é impressionante. Dói, passa mal, e fala, daí você fala assim: vou orar para Deus tirar. Não, pastor, que isso? Não é não. Vamos pensar do ponto de vista humano. É confortável ou desconfortável uma gravidez? Desconfortável. Mas ela está ali apaixonada. Você sabia, homens, olha, homens de plantão, você sabia que uma mulher grávida, o corpo produz o hormônio, que é o mesmo hormônio da TPM o tempo todo? Então, mulher grávida é uma mulher de TPM por 9 meses, meu amigo. Esses dias, é sério, isso que eu vou falar é sério. Um conhecido nosso, ele tem uma criança pequena, né? Daí estava lá numa festa assim, um amigo perguntou para ele: e aí, cara, quando vocês vão ter um segundo filho? Ah, cara, eu até tenho vontade, mas minha mulher, quando estava grávida, parecia o demônio. Não sei se eu quero desse jeito. Aí, ó. Gente, eu não estou falando, entenda bem, queridos, eu estou falando brincando de coisa séria, é verdade ou não? Eu não estou dizendo que é ruim, porque se fosse ruim ninguém teria. Eu estou dizendo que aquela criança que vem, aquele ambiente ou aquela gravidez, ela muitas vezes tira a paz, tira o sono. A criança nasce, irmãos, ela domina tudo. Ela dita o horário, a mãe agora virou restaurante. Ela é restaurante, e é o restaurante 5 estrelas, aberto 24 horas por dia. Não é? Irmãos, e a
criança se sente segura onde? Nos pais, com os pais, com a mãe. E aquilo vai crescendo. E por que quando chega às vezes alguma idade, filho não fala mais com o pai, pai não fala mais com a mãe? Porque não foi assim no começo. É porque Satanás entrou no meio e pôs divisão. Vocês estão entendendo no seu espírito, não? Irmãos, olha o que eu estou dizendo. A história se repete. Estão comigo ou não? Agora, quando Adão viu, ele disse: é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Quando o pai vê e fala assim: ai, que lindo. E quando alguém fala assim: ai, parece que o pai quase se desmancha. Ai, parece que o pai. Daí a mãe já fica assim: não, mas tem o sorriso da mãe. Ah, é mesmo. É mesmo. Irmãos, e vamos aqui, me perdoe, irmão, brincar, mas vamos ser honestos, irmãos. Tem criança que nasce muito feia. Gente do céu, nasce com cara de joelho. Não são todas, obviamente, mas, irmãos, tem criança que assim, ela nasce, leva uns dias assim para sei lá, uma cor que eu não sei o que. Mas o pai olha e fala: ai, como é lindo, você não acha? Eu falo assim: irmão, aleluia, profetiza. Profetiza. Queridos, então por que esse ambiente às vezes se perde? Por que esse ambiente às vezes se perde? Sabe por quê? Escute aqui, pega no seu espírito aqui. Quem está comigo diz amém. É porque nós paramos de olhar para o outro como se ele fizesse parte de nós, e começamos a olhar para o outro como alguém que não me interessa mais. Você entendeu ou não? A gente para de fazer um movimento para o favor do outro e começa a fazer um movimento para nós mesmos. O que é uma paternidade? O que são os pais cuidando da criança pequena? Irmãos, é eles não pensarem em si mesmo. Você já parou para pensar nisso ou não? Irmãos, não tem um ser mais egoísta no mundo que uma criança. E eu não estou falando mal da criança. A criança, ela não entende a necessidade do outro. A criança, se ela está com frio, o que ela faz? Chora. Se ela está com fome, chora. Se ela fez cocô, chora. Se ela não está gostando de alguma coisa, ela chora. E o que ela acha? Que todo mundo tem que suprir a sua necessidade. E a característica de maturidade na Bíblia é quando nós tiramos os olhos de nós e dedicamos os olhos para o outro. Faz sentido ou não? Então, uma pessoa madura, por exemplo, no ambiente da igreja, é aquele que... deixa eu dar um exemplo assim. Alguém chega na igreja hoje aqui não acontece, irmão, mas só um exemplo. Ô irmão, como é que você está, irmã? Como é que você está? Eu estava doente e ninguém visitou eu. Porque ninguém ligou para mim. Eu pergunto, isso é atitude de adulto ou de criança? O adulto, irmãos, ele não está pensando em si, ele está pensando no outro. E o adulto, irmão, se ele está doente, ele vai no médico, é verdade ou não? Quem que fica chorando? É criança. A criança, quando está doente, a única coisa que ela sabe é chorar. Daí um adulto tem que levar no médico. Mas o adulto, quando fica com dor de cabeça, ele toma uma aspirina. Se a dor não passa, ele vai no médico. Imagina você visitar alguém na casa das pessoas, chega lá, bate lá, o que foi? Estou com dor de cabeça faz 3 dias, ninguém veio aqui dar remédio na minha boca. Vocês estão comigo ou não? Então escute só. Pega no seu espírito. Eu quero propor um caminho de volta à origem do que Deus fez. E eu acho que nesse caminho de volta, nós poderemos ser uma família dentro do projeto de Deus. Eu acredito. Isso vai ser fácil? Não. Isso não vai ser fácil. Isso vai ser agradável? Às vezes, num primeiro momento, não vai ser. Você já percebeu que muitos remédios no começo não é agradável? Verdade ou não?
Mas quando ele trata a doença, ele traz cura e no final é agradável. Verdade ou não é? Então pega no seu espírito aqui. Qual é o caminho para eu viver uma família de Deus, sendo eu filho, sendo eu pai, sendo eu esposo, filha, nora, sogra? Só tem um jeito. É eu morrer para mim mesmo, para viver Cristo em mim e servir o próximo. Irmãos, a gente tem um grito de guerra na hora do batismo nosso lá. Vocês fazem batismo aqui também, não é? Eu já percebi, vocês, a hora que canta, vocês são do fogo mesmo, né, irmão? O negócio, eu gostei aqui, o negócio é demais. Lá, a hora que a gente está fazendo o batismo, a gente canta e faz uma festa. Mas a hora que a pessoa vai entrar para ser batizado, a gente começa a gritar na igreja: vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Porque a gente acredita que alguém só pode viver a vida de Cristo se decidir morrer para a sua. Está comigo ou não, irmãos? Vós maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. Ah, mas a minha esposa é assim, assim, assado. Vós esposas, respeitem os vossos maridos. Ah, mas meu marido é assim, assim, assado. Vós filhos, obedeçam aos pais. Mas meu pai é não sei o quê. Meu pai é tal, meu pai é um jeito na igreja, outro jeito fora da igreja, tal. Vós pais, não provoquei a ira dos vossos filhos. Mas aquela peste lá, não sei o quê. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Deus vai começar a transformar a minha e a sua família a hora que eu entender que eu preciso morrer. Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz sentido? Agora pega no seu espírito. Vou falar principalmente para casais. Nesse processo, quem é maduro morre primeiro. Nesse processo, quem tem maturidade morre primeiro. Ah, pastor, mas se eu morrer, ele vai pisar em mim. Deixa eu te dizer uma coisa, que se você morrer, Cristo vai lutar a sua luta. Eu lembro de uma história, um testemunho que eu ouvi de um homem de Deus que eu gosto muito, apóstolo Gustavo Lara. Ele disse que um dia ele estava saindo para ir para a igreja e ele discutiu com a esposa. A esposa dele chama Karina também. E ele disse que ele discutiu com ela, não sei o que, alguma situação que ele não contou o que, mas ele discutiu com ela. Não sei o que, eu vou para a igreja. Estava na hora do culto, ele foi para a igreja e nem, ela foi ficar em casa lá, tipo, eu vou sozinho, não quero saber. Ele disse que quando ele trancou o portão e ele estava indo para entrar no carro, Deus pegou e falou assim: volta lá e pede perdão para minha filha, porque você magoou ela. Daí ele disse: irmãos, eu sempre conheci Deus como pai, mas naquele dia eu conheci Ele como sogro. Você está pegando no seu espírito, irmãos? Você está pegando no seu espírito? Vai ter uma transformação quando eu entender que o caminho é eu tirar os olhos de mim. Vai ter uma transformação e a gente vai voltar à origem quando a gente entender a essência. Sabe, irmãos, quando Cristo estava na cruz, todo mundo que passava ali, que não conhecia a Escritura, via um fracassado. É verdade ou não é? Isaías profetiza sobre isso. E olhando nós para Ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. As pessoas passavam ali e cuspiam nele. E diziam: se você é o Cristo, desce da cruz. Não era assim, não. Ele não era humilhado, mas os céus estavam de pé saudando um vencedor. E quando ele ressuscita, a Bíblia diz que foi-lhe dado o nome que é acima de todo nome. Nós queremos viver a glória,
Nós queremos viver a glória, mas a glória só tem depois da morte do meu eu. Jesus só recebeu a glória de volta quando Ele morreu para receber a vontade de Deus. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, e eu estou falando isso para mim. Eu quero ter uma família dentro do projeto de Deus, e dentro do projeto de Deus não é como eu quero, é como Ele disse. Sabe, eu estou cansado de ouvir uma coisa que talvez você já ouviu. Quantas vezes a gente ouve alguém dizer assim: ah, pastor, eu sou crente do meu jeito. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, não existe crente do seu jeito, não existe cristão do seu jeito, só existe cristão do jeito de Cristo. As pessoas podem dizer o que elas querem dizer, mas cristão só é cristão se for Cristo nele. Só isso, só isso. E sabe o que acontece? Alguém chega para você e fala alguma besteira, um marido bravo, uma mulher ranzinza, um filho rebelde. Quem está morto não se ofende, irmãos. Está entendendo ou não? Deixa eu encerrar falando umas coisas aqui, contando uns testemunhos. O pastor Paul Yang-cho, que alguns já ouviram falar, acredito, vários já ouviram falar, um dos pastores, hoje ele já está jubilado, mas foi pastor de uma das maiores igrejas do mundo. Ele conta um testemunho na igreja dele sobre uma senhora que tinha na igreja dele, que uma moça da igreja que frequentava, a filha dessa mulher que frequentava a igreja, e ela começou a se prostituir. Prostituir literalmente, ela virou uma prostituta e começou a ganhar dinheiro com isso. E a família ficou muito envergonhada e expulsou ela de casa. E essa mulher, que era a mãe, que ficou na igreja, ficava orando e pedindo para Deus restaurar, para Deus restaurar, para Deus restaurar, para Deus salvar sua filha. E um dia ela foi falar com o pastor sobre isso, que ela queria muito que a filha dela voltasse, que a filha dela fosse resgatada, né? Fosse perdoada. E Deus usou o homem de Deus para falar com ela o seguinte, que como ela poderia querer que a filha dela voltasse se ela não tinha espaço na vida dela para a filha. Ela falou assim: como assim? Não, você expulsou a sua filha da sua casa. Você expulsou ela da sua casa. Daí aquela mulher foi embora e começou a orar, dizendo: Senhor, manda minha filha de volta para casa. E a partir daquele dia, ela fez um propósito com Deus. Ela nunca mais trancou a porta da casa dela. Olha que sério, pelo menos hoje em dia aqui para nós isso é muito sério, né? E ela então vai contar esse testemunho, que essa moça, porque Satanás, irmãos, ele causa divisão e ele só quer destruir você e a mim, nada mais. Essa moça chegou numa situação que ela sentia vergonha daquilo que ela vivia, e ela tentou se matar algumas vezes. E numa dessas vezes que ela tentou se matar, ela pensou em se matar, algo falou nela o seguinte: volta para casa. E ela disse: voltar para casa para quê? Porque se eu voltar para casa ninguém vai me aceitar. Mas aquilo falava forte: volta para casa. Ela não sabia que a mãe dela estava orando. Mas entenda bem uma coisa: a restauração começou, não foi quando Deus começou, quando a mulher começou a orar para Deus mudar a filha. Ela começou a orar para ela ter um coração para receber a filha de volta. Entendeu a diferença, não? E daí ela então conta que ela vai lá, não sabendo o que acontecer, e quando ela vai bater na porta, ela percebe que a porta está aberta. E a mãe então vê um barulho e olha para a filha e vê: filha, você voltou. Mãe, você estava me esperando. Ela: tanto tempo eu estou orando e eu não fecho mais a porta esperando você voltar. Deixa eu te dizer uma coisa: essa mulher hoje é casada, serve a Deus e é uma poderosa líder de célula da igreja. Sabe, irmãos, nós sempre às vezes estamos fazendo, esperando da perspectiva do outro. Da perspectiva do outro. Deixa eu falar um pouquinho só sobre a minha história.
a minha família, tanto por parte do meu pai quanto da minha mãe, é uma família de alcoólatras. O pessoal lá bebe com força, irmãos. Mas é violento o negócio. Eu já vi tios assim, caído na calçada de bêbado. Coisa dessa situação. E um dia uma tia minha foi numa igreja em Ilhabela, uma igreja Assembleia de Deus, e lá ela aceitou a Jesus. E meu tio detestava crente, um monte de coisa, e minha tia passou um perrengue por ele, mas bravo. E toda vez que ela voltava da igreja, meu tio fazia alguma coisa para humilhar, para alguma coisa assim. E ela ficou ali na casa do Senhor, até que um dia ela estava orando o Senhor, e meu tio conta isso, que ele estava no quintal da casa, e ele sentiu um fogo vindo sobre ele, sem ninguém pregar, pastor, ninguém pregar. Ele estava na casa dele, e ele sentiu um fogo, como se duas paredes de fogo viessem sobre ele assim, apertando ele. Ele saiu correndo, entrou no banheiro, ligou o chuveiro gelado, e aquilo continuou a queimar sobre ele, e ele só falou uma coisa: hoje à noite eu vou na igreja da minha esposa. Quando ele falou isso, ele disse que aquele fogo foi embora. Naquele dia, quando ele chegou na igreja, ele não esperou o pastor fazer o apelo, ele já foi na igreja, na frente, aceitar Jesus. Através dele, o meu outro tio, que é esse que eu encontrava deitado na calçada, se converteu. E a gente morava naquela época, não tinha telefone, né, irmãos? Tinha orelhão, né? Vocês lembram disso aí? A gente não tinha telefone, era coisa de rico. E na rua que a gente morava numa casa muito simples, que não tinha rua nenhuma no quarteirão, assim, não tinha casa nenhuma. Na verdade, não tinha nem rua, era um trilho. E a gente chegava em casa, então quem virava a esquina lá longe, a gente só podia estar vindo em casa, porque não tinha outro. E de repente a gente viu alguém vindo, não tinha muro em casa, era aquelas cerquinhas de bambu baixinhas assim. E a gente viu uma pessoa, parecia bem vestida, até de social. Ué, vem aqui, só pode ser vendedor, minha mãe falou. E quando aquele homem chegou, era o meu tio, o irmão da minha mãe. Irmãos, aquilo foi revolucionário. Eu lembro que os meus tios falaram de Jesus para os meus pais, e ninguém quis saber daquilo. Mas eu tinha 6 anos de idade, e os meus tios falaram de Jesus para mim, e eu falei assim: tio, eu quero aceitar Jesus sim, eu acho que é legal. E eu com 6 anos de idade, dobrei o joelho na sala da minha casa, aceitei Jesus, e eu sabia, eu sou crente. Eu sou crente. Eu ia na igreja católica dos meus pais, mas dizia assim: pai, mãe, eu sou crente. Quando eu tive 13 anos de idade, no dia 23 de novembro de 87, eu fui num culto com meu tio. Meu tio dizia assim: quando você estiver no culto, pede para Jesus te batizar com o Espírito Santo. Eu não sabia o que era isso, irmãos, mas meu tio falou. Eu ficava: batiza eu com o Espírito Santo, batiza eu com o Espírito Santo, batiza eu com o Espírito Santo. E eu lembro que no final do culto, irmãos, minha voz enrolou, minha língua mudou. E a única coisa que eu pensava era o seguinte: meu pai disse que os crentes são loucos, eu sou também. Eu já fiquei louco, eu estou ficando louco. Irmãos, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês. Meus tios não moravam perto, e eu não tive ninguém para me ensinar. E eu me tornei, pensa num crente chato. Você conhece crente chato? Você não conhece, né, irmãos? Mas deixa eu dizer, eu era um crente chato. Mas crente, pastor, crente chato mesmo. Assim, tudo que todo mundo fazia de errado, eu dizia que era errado, que eles iam para o inferno. Eu chegava da escola dominical, eu entrava na casa dos meus pais. Eu lembro que um dia estava tendo um churrasco, estava lá o compadre, tudo, churrasco, cerveja, pinga. Eu cheguei no meio deles, abri a Bíblia e li o texto de João: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Irmãos, escuta uma coisa: quando você não tem discernimento, a palavra do Senhor pode ser um instrumento de Satanás na sua vida. Você está entendendo isso no Espírito? E eu, que era para ser um instrumento de Deus para salvar minha casa, me tornei um agente de Satanás para condenar minha família. Então
Estão entendendo, não? Um dia meu pai e minha mãe começaram a brigar. Eu nunca tinha feito nada até aquele tempo, mas agora eu já era adulto, tinha 13 anos. E meu pai foi brigar com a minha mãe, eu entrei no meio, empurrei meu pai, fui no orelhão e chamei a polícia. Eu fiquei 10 anos sem falar com meu pai. 10 anos. Meu pai entrava pela sala, eu saía pela cozinha. Eu ia para a igreja e eu ficava às vezes semanas morando na casa dos irmãos da igreja porque eu não queria voltar para casa. Vocês estão comigo? Estão acompanhando? Porque eu não entendia, irmãos. Daí Deus me deu um chamado, eu ia ser pastor e com 23 anos eu fui para o Instituto Bíblico. Fui para o seminário para aprender a palavra do Senhor. E eu, olha, deixa eu dizer para você, eu era aqueles crentes que cuspia fogo. Mas meu pai era do Satanás. E se você falasse que ia pregar o evangelho para o meu pai, para ele aceitar Jesus, eu ia brigar com você, porque eu não queria que meu pai fosse para o mesmo céu que eu. Ah, irmão, você, tudo bem, você é mais crente que eu, mas eu estou falando a verdade. É isso que eu pensava. E daí, aconteceu uma coisa lá no seminário, pastor. Um pastor dando aula, e ele falando sobre chamada, ele leu o texto lá de Paulo a Timóteo, diz assim, que aquele que não governa a casa, não pode governar a igreja. E ele disse o seguinte, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Primeiro vem Deus, segundo vem a família, que é o primeiro projeto de Deus, e em terceiro lugar a igreja. Eu levantei a mão e falei assim, pastor, desculpa, eu acho que o senhor está enganado. O senhor não foi da mesma igreja que eu. Como assim? Pastor, é primeiro Deus, segundo a igreja e depois a família, se ela for crente. Ele falou, querido, se você não entender o que a Bíblia diz, você não pode ministrar na igreja. Irmãos, acabou minha vida. Tudo que eu tinha feito por 10 anos foi perder minha família. E daí eu tinha um desafio agora, porque eu tinha entendido. E eu lembro que nas férias do seminário eu fui para a casa dos meus pais. E quando eu cheguei na casa dos meus pais, que eu descobri que a situação estava muito pior e minha mãe já tinha ido no advogado para procurar separação. Que o negócio estava terrível, terrível, terrível. E quando chegou lá, pela primeira vez em mais de 10 anos, eu e meu pai sentamos em algum momento, meu pai disse assim, sua mãe quer se separar de mim. E eu falei assim, pai, se o senhor entregar na mão de Deus, isso não vai acontecer. Irmãos, eu que sempre quis que meu pai separasse da minha mãe, eu tinha entendido, aí caiu uma ficha, eu tinha entendido alguma coisa. E eu cheguei na minha mãe e falei, mãe, Deus não quer que a senhora se separe do pai. Mas seu pai é assim, você já viu o que a gente já passou, você lembra de tudo, e você eu sei, mãe. Mas o papai do céu não quer que isso aconteça. Irmãos, e os meus pais não se separaram. Os meus pais esse ano estão completando 47 anos de casados. Os meus pais, eles já são crentes, mas eles não sabem ainda, sabe? Então eles só vão na igreja de vez em quando tem um evento assim, alguma coisa. Mas daí minha mente mudou. Sabe o que eu comecei a fazer? Levar os meus irmãos pequenos para a igreja. Porque caiu alguma coisa, caiu uma ficha que eu era um agente para transformar aquilo. E a semente caiu do coração do meu irmão mais novo. Passou alguns anos, meu irmão firmão na igreja. E ele foi para o seminário. E há 4 anos atrás, eu pus a mão sobre a cabeça dele e consagrei ele a pastor.
Daí a minha cunhada, que casou com meu outro irmão, nós batizamos ela. Você está entendendo, queridos? Eu não estou dizendo que é uma coisa fácil, eu não estou dizendo que você vai sair daqui hoje e uau, todos os seus problemas terminaram. Mas eu acho que você pode sair daqui hoje com uma convicção que se você decidir morrer para você, para que Cristo viva em você, você vai sair com Deus do seu lado para guerrear essa guerra. E deixa eu dizer uma coisa, irmãos, quem vence não é quem está com a maioria, quem vence é quem está com Deus. Pode o Satanás com todos os seus demônios se levantar, se você estiver com Deus, você já é mais do que vencedor. Depois a mãe da Karine foi para a igreja, depois a irmã dela, meu cunhado, agora o irmão dela, cunhado. E nós cremos, irmãos, e profetizamos todos os dias que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E daí, quando eu olho para o meu pai, ele já não é o outro. Ele é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Quando eu olho para minha tia, quando eu olho para meu irmão, quando eu olho para meu cunhado, quando eu olho para alguém, ele já não é o estranho. Ele é o primeiro projeto de Deus. Ele é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Está entendendo ou não? Eu creio, querido, que se nós entendermos essa chave, o projeto original de Deus vai ser restaurado na nossa vida. Eu vou para o céu, irmãos. Quantos vão para o céu aqui? Mas deixa eu dizer, eu creio que a gente já pode viver o céu aqui. A nossa vida pode ser um pedacinho do céu, um pedacinho do inferno. E eu quero que ela seja um pedacinho do céu. Você quer orar comigo? Eu queria orar com você.